Boa tarde, pessoal. Alguém machucou vocês? Alguém falou alguma coisa pra vocês que deixou vocês tristes? Saiba que você não é a primeira pessoa. Gente, eu tô suada assim que eu tava capinando o quintal, ó. Capinando o quintal aí. Força, né? E claro, gente, se você tá no hospital, quero dizer pra você que aonde há fôlego, há esperança. Cante, dance. Às vezes você tá sentindo dor, peça um remédio pra dor. Se a dor não passar, ora a Deus, glorifica a Deus. Um dia desse eu tava com dor renal, acordei com muita dor nos rins, muita dor. Mas o meu médico falou, Luciana, não fica tomando remédio à toa. Tipo assim, você só vai tomar um remédio se você estiver sentindo muita dor e não tiver condições, e vai ter que tomar, por causa do antibiótico. Porque senão pode ser que o remédio faça algum mal para o antibiótico não faça o efeito esperado. Então, gente, se você estiver no hospital, tiver dodói, eu quero dizer para você que eu estou aqui torcendo por você, estou pedindo a Deus por você, que você fique bem, que você fique firme, que vai passar, já está passando, em nome de Jesus. Que Deus está ao seu lado, que os anjos, arcanjos e querubins de Deus estejam do seu lado, que a cura esteja do seu lado, que tudo vai passar, não é legal ficar no hospital, então vai ver um filme. Tem muitos filmes de fé, tem muitos filmes bons. Hoje você pode levar o celular para o hospital, não pode? Você pode desenhar, você pode pintar, você para passar o tempo, pintar, desenhar, orar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Coloca uma música, dance com alguém, vai escutar histórias do companheiro de quarto, as histórias antigas, as histórias novas, histórias de superação, histórias de medo. Vai observar a conversa das pessoas. Se você estiver na sua casa, estiver deprimido, estiver triste, não estiver conseguindo sair da cama, peço a Deus que dê força a você para se levantar, que eu sei o que é isso. Desde os 15 anos, eu estou com 47, eu luto contra a depressão. Então, assim, às vezes você não quer mesmo levantar da cama, às vezes você não tem vontade de fazer comida, mas que você estiver me escutando, eu peço a Deus que te dê força, que pegue nas tuas mãos, que te levante e que você vai olhar para você e você vai dizer sim, eu vou viver sim, mesmo que eu tenha arroz e feijão aqui no meu prato. Hoje, gente, eu comi arroz, feijão e ovo 2 vezes. Que delícia! Sabe aquele feijãozinho temperado, sabe? Aquele feijãozinho bem temperado, com aquele arrozinho bem temperado, com, sabe? Com um ovinho frito. Então eu comi 2 vezes, não precisei de carne, nem de caviar, nem nada disso. Você precisa, é o que? Levantar dessa cama, lavar seu cabelo, lavar sua alma, glorificar a Deus, cantar uma música, sabe aquelas músicas antigas que você gosta, que você gostava. Se o seu namorado, se o seu marido foi embora, é um livramento de Deus. Se ele te traiu, é um livramento de Deus mesmo. Se ele te traiu, Deus abriu seus olhos e falou assim, olha o que está acontecendo pelas suas costas, eu vou mostrar para você o que está acontecendo para você ver que essa pessoa não te ama, não gosta de você. Essa pessoa diz que ama você, mas é mentira, porque quando a pessoa ama, ela não trai. Ela não trai, independente que seja homem masculino e menina feminina. Não adianta. E nem outro. Toda a plataforma LGBT, mais outras plataformas também. Se você gosta de uma pessoa, é aquela pessoa que é seu companheiro. Então você vai ficar com ela porque você não vai querer perder ela. Então, estou aqui torcendo por vocês. Força, garra. Você vai virar e falar assim, não, eu não vou me deixar esmorecer. Eu vou lutar. Gente, uma vez eu fiz a primeira cirurgia renal que eu fiz foi em Belo Horizonte, 7 horas ou 8 horas da minha cidade de ônibus, eu fui. E eu fiz essa cirurgia, que era uma cirurgia de risco. E quando eu acordei da cirurgia, eu estava com catéter, eu estava com uma sonda. Pensa numa coisa que doía. Gente, sonda dói. Se você tá com sonda, eu sei muito bem o que é sonda. Que estava lá na parte íntima, né? E eu falando, não, eu preciso ir no banheiro, tá doendo demais, parece que a minha bexiga vai arrebentar de tanta dor. É uma dor, gente, quase que insuportável. Veio a moça e falou, Luciana, o doutor Rafael deixou um comprimido de dor, um comprimido para você dormir. Eu não quis nenhum dos comprimidos, eu disse não. Uma vez eu escutei de um médico falando assim, Luciana, você sente dor aqui? Eu falei, sinto. Enquanto você estiver sentindo dor,
é porque você está viva. Quando você não sentir dor mais, é porque você não está viva mais. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, gente. Por isso que nós temos, se você estiver no hospital, se você estiver dentro de casa, estiver escutando seus vizinhos bater papo, você aprender com eles. Eu aprendi com esse médico quando ele disse assim, está doendo aqui? Aí eu falei assim, dói, doutor. Ele falou assim, porque é sinal que o seu rim está vivo ainda. Porque se ele não tivesse vivo, ele não estaria doendo. Então é isso que nós temos que o quê? Que olhar para nossa vida, olhar para o nosso eu, gostar da gente. Gente, que coisa boa tomar um banho, que coisa boa tomar uma água gelada, que coisa boa comer um arroz com feijão e um ovinho, que coisa boa é nós sermos solidários, que coisa boa é você ter humildade dentro de você, ser humilde, ser uma pessoa que, por mais que as coisas estejam difíceis, você virar e falar assim, não, eu vou lutar por mim. Se eu não tenho marido, se eu não tenho parente, se eu não tenho um amigo, eu vou lutar por mim, eu vou pedir a Deus por mim. Se Deus fizer por mim, Ele vai continuar sendo Deus. Se Deus não fizer por mim, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai ser sempre Deus, Ele nunca vai deixar de ser Deus. E é por isso que eu sempre mostro para vocês este céu aqui. Por quê? Às vezes você fala assim, não, eu não acredito em Deus, não acredito em Deus de jeito nenhum, Luciana, para com isso. Como que você vai me provar que Deus existe? Sabe como eu vou te provar que Deus existe? Tem que existir uma força sobrenatural, tem que existir uma força superior, aonde o dinheiro não pode comprar. Tem que existir algo que o dinheiro não pode comprar. E essa força superior, ela faz coisas que o dinheiro não pode comprar. Essa força superior pode te curar, essa força superior pode ser seu melhor amigo, pode ser seu companheiro e pode ser tudo na sua vida se você deixar ele entrar na sua vida. Então nós temos que glorificar essa força superior. Agora me diz, tem que existir uma força superior, uma força magnífica, uma força que o ser humano, nenhum ser humano tem, nenhum animal tem, que é uma força soberana, é uma força que faz esse céu. É uma força que faz este céu aí, e que faz todos os dias, que faz ventar, que faz chover, que faz parar de chover, que faz nevar, faz parar de nevar, que faz vulcão, que faz, gente, coisas que os seres humanos nem querem para eles acontecer. E que o dinheiro do Banco Central, não é o dinheiro do Neymar não, que o Banco Central é aonde fabrica o dinheiro nacional, brasileiro, aonde tem ali todo o dinheiro que sai ali, gente, não tem quantidade de dinheiro, é onde tem fábrica de dinheiro, é no Banco Central. Então, o Banco Central não pode chegar aqui e comprar esse céu, porque Deus não vai vender esse céu para ele. Deus não vai vender essas nuvens para ele. Deus não vai vender as estrelas para ele. Deus não vai vender a lua para ele. Deus não vai vender o sol para ele. Deus não vai vender a chuva. Não vai vender para ele a chuva e não vai vender parar de chover. Deus não vai vender, porque Deus é Deus. Deus, ele é dono dessas coisas. Se você não acredita que existe Deus, existe uma força superior. Existe uma força magnífica. E essa força, quando você olha para o céu, que você vê essas nuvens, que você vê esse azul, quando você vê as estrelas, quando você vê a lua, quando você vê o sol, você tem que colocar na sua cabeça, você é inteligente. Não, o Banco Central, onde fabrica dinheiro nacional, não consegue comprar este céu. Ele não conseguiu comprar esse céu para fazer esse céu. Não tem como comprar a lua, não tem como comprar as estrelas, não tem como mandar parar de chover com dinheiro, ou mandar chover, parar de chover com dinheiro, nem parar de nevar, nem parar de fazer frio com dinheiro. Não, não tem, porque essa força sobrenatural, essa força magnífica, essa força que faz esse céu, essa força soberana, ela não se compra. Ela não se compra, você não a compra, você a sente, você o glorifica, você o exalta e você sabe que existe. Ele fazendo ou não fazendo, ele vai continuar sendo Deus, ele nunca vai deixar de ser Deus. Teve uma vez que eu li na Bíblia que Deus faz chover para justos e injustos, ele não coloca um de lado e o outro de lado. Eu falava assim com Deus, mas por que Deus? Eu sempre orei ao Senhor, eu sempre pedi perdão, eu sempre me humilhei diante do Senhor.
Eu sempre conversei com o Senhor, eu sempre procurei a santificação, por mais que eu caísse lá na frente, mas eu procurava, porque o Senhor permitiu acontecer isso na minha vida. Aí eu fui procurar na Bíblia, e lá a Bíblia fala que Deus vai chover para justos e injustos. Ele não divide a chuva. Aqui os justos vão receber chuva, aqui os injustos não vão receber chuva. Deus não faz isso, ele faz chover para todos, para justos e injustos, porque o julgamento não é agora, o julgamento não vai ser aqui agora, o julgamento é quando ele mandar o Filho dele, Jesus Cristo, quando ele mandar ele vir, quando Jesus vir, quando Deus estiver ali como nosso juiz e quando Jesus for nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, para ali, né, sermos ali julgados somente por Ele. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Se você está no hospital, olhe para esse céu que eu acabei de gravar para você hoje ainda. Escuta o nosso pensamento, a nossa leitura da Bíblia. Eu não estou tirando isso aqui. Pega a sua Bíblia, tenha um momento com Deus todos os dias. Vamos ter momento com Deus todos os dias. E você vai ler a sua Bíblia. Vai ter alguma palavra que vai ser diferente, mas você vai no dicionário, no Google, e você vai ver que é o mesmo significado. Se você não entender a palavra, você anota no caderno. Depois que você deixar de ver esse vídeo, você vai lá e você procura. Você vai ver que é a mesma tradução, é o mesmo significado. E nós estamos aqui no Antigo Testamento, Luciana. O pastor não me disse como eu acho o Antigo Testamento, eu não sei. Aqui, tá aqui, o padre não disse. Gente, onde tá a capa aqui da Bíblia Sagrada, tá vendo? É o Antigo Testamento, tá dizendo que tá muito quente, que vai, a temperatura está muito alta. Aqui, gente, do outro lado da sua Bíblia não vai ter nada, tá vendo? E eu sempre mostro pra vocês. Nós estamos em Esdras, né? Antigo Testamento. Esdras fica no Antigo Testamento. Esse nome aqui, que fica aqui em cima, que tá bem pretinho, não tá dando para vocês verem, é o nome do livro. Nome do livro, da história. Tá contando a história aqui. A história de pessoas que já não estão conosco há séculos e séculos e séculos, amém? Aqui, vai ter vários númerozinhos pequenos. Esses númerozinhos pequenos aqui se chamam versículos. E vai ter um número grande com ênfase, com números, tá vendo esse número aqui? É o número 6. Ele tá bem pretinho, tá vendo? É capítulo. Então, nós estamos aqui em Esdras, eu acho que é capítulo 4. Eu acho que é capítulo 4, hein? Vamos ver aqui se é capítulo 4. Esdras, Antigo Testamento, versículo 7. Eles deram dinheiro aos cortadores de pedras e aos artesãos, e deram comida também, deram bebida e deram azeite aos sidônios e aos tírios, por terem trazido materiais, madeiras, né? Deus sempre gostou de madeira de cedro, né? Será que existe essa madeira ainda? Madeira de cedro? E eles trouxeram essa madeira de cedro pelo mar. Lá no mar do Líbano, existe o Líbano até hoje, né? Líbano até um lugar chamado Jope, de acordo com a autorização que haviam recebido do rei da Pérsia, chamado Ciro. Versículo 8. No segundo ano, depois da sua chegada à casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, lá em Jerusalém. Deus mora em casa de igual a gente mora assim? Não. Não, Deus não mora em casa assim não, ele mora nas densas nuvens. Só que tinha que ter uma casa com o nome de Deus para fazer sacrifícios para Deus. Aqui que é sacrifício? Pegava boi, pegava carneiro, pegava ovelha, pegava pombo, pegava passarinho, um tipo de passarinho, canarinho, sei lá, eu esqueci o nome do passarinho, que eu não quero errar aqui com vocês. E os pobres pegavam pombo e esse passarinho e fazia oferta para Deus, cortava, tirava de dentro ali algumas partes, queimava e aquela fumaça ia para o céu e a pessoa pedia perdão pelos pecados e glorificava a Deus. Deus não mora aqui em casa assim não, mora nas densas nuvens, está escrito na Bíblia e você viu que está escrito na Bíblia. Então, gente, eles estão aqui reerguendo a casa que tem o nome do verdadeiro Deus. Se eu soubesse que essa casa existe ainda, porque Deus falou que o nome dele estaria ali e que se a pessoa poderia estar em qualquer lugar do mundo. E se fosse leste, oeste, norte e sul.
Se nós soubéssemos aonde esta casa estaria, se é o oeste, se é o leste, nós poderíamos ajoelhar. Não precisaríamos estar perto dessa casa, não precisaríamos ir até este país que é Jerusalém, é Judá. Não precisaríamos ir até Jerusalém, mas nós poderíamos, da onde tivéssemos, orar em direção a essa casa que Deus iria dar, Ele iria escutar. E hoje de manhã, gente, eu amanheci meia deprimida, sabe? E eu conversei muito com Deus, fiz muitas perguntas a Deus. Deus não pode ser indagado, mas eu indaguei. Algumas coisas eu perguntei, algumas coisas eu. Gente, assim, às vezes você não entende, sabe? Eu falei, poxa, eu passei do dia 31 pro dia 1º orando, glorificando a Deus, sabe? Não passei fazendo festa, nem churrasco. Eu passei glorificando e orando a Deus para que dê um 2024 cheio de vitória, cheio de muita saúde, cheio de muita paz, cheio de muita alegria. E meu 2024 não começou assim, não, gente, sabe? Eu não sei, né? Pensei em coisas ruins, sim, pensei em coisas ruins. Conversei com Deus, se acontecesse isso, não seria melhor? Se acontecesse aquilo, não seria melhor? Então, assim, às vezes nós indagamos, sim, e Deus não liga de você indagar Ele, não, porque Ele é seu melhor amigo, Ele é seu companheiro. E Ele não vai responder como ser humano, mas Ele pode vir a responder futuramente de outra forma. Eu fiz isso para te mostrar isso. Eu permiti isso para deixar você mais forte. Eu permiti isso para que você visse que eu queria que vocês descobrisse algo. Então, assim, Deus vai mudando o nosso caráter quando nós deixamos, né? Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus vir para a nossa vida, ele muda o nosso caráter, né? E ele vai mostrando direção por direção. Ele vai mostrando assim, não, você reclamou disso, mas eu fiz aquilo ali e você não sabia que era para o seu bem, para você ficar forte, para você entender que você não pode mais fazer isso, ou eu permiti que acontecesse na sua vida para que você lutasse, para que você entendesse que você é mais forte do que você imagina. Então, nós temos que ter ciência disso, sabe? Conversei muito com Deus hoje. Eu acho que ainda tem muito que conversar com Ele ainda. Estamos aqui no versículo 8, capítulo 3. No segundo ano, depois da sua chegada à casa do verdadeiro Deus, teu Pai de Jesus, lá em Jerusalém, no segundo mês dele, gente, não é o segundo mês nosso não, tá? Lá o calendário de israelita é diferente. Um homem chamado Zorobabel, que era filho de Seatiel, e um homem, eu não sei se chama Jesua ou Jesua, filho de um homem chamado Jeozadaque, iniciaram a obra junto com o restante dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, bem como todos os que tinham voltado do cativeiro lá na Babilônia para Jerusalém. Eles designaram os levitas de 20 anos de idade para cima como supervisores da obra da casa do verdadeiro Deus, o Pai de Jesus. Versículo 9. Assim, Jesua ou Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, que eram filhos de Judá, se juntaram. O que é filhos de Judá? Que nasceram em Judá. Eu sou filha de Emorés, porque eu nasci em Emorés, Minas Gerais. Assim, Jesuá, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, que eram filhos de Judá, nasceram em Judá, se juntaram para supervisionar o trabalho na casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, junto com os filhos de um homem chamado Enadade, e os filhos e os irmãos do Enadade, que também eram levitas, descendentes do sangue de Levi. Versículo 10. Quando os construtores lançaram o alicerce do templo do verdadeiro Deus, o papai de Jesus, os sacerdotes que tinham que ser descendentes de Arão, com as vestes oficiais de sacerdote e as trombetas, e os levitas, que eram filhos de Asaf, com símbolos, puseram-se de pé para louvar o verdadeiro Deus, o papai de Jesus, segundo as orientações do rei Davi, o segundo ungido de Deus, que ficou com Batseba, você lembra que deu aquela traição, Deus perdoou, o primeiro filho não vingou, que Deus permitiu que ele não vingasse, mas o segundo, Salomão, né, veio, Deus amou Salomão, Salomão fez essa casa aqui do verdadeiro Deus, porque Deus escolheu Salomão para fazer a casa, não deixou o rei Davi fazer, não deixou. Então, vamos aqui, versículo 10,
quando os construtores lançaram o alicerce do templo do verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, os sacerdotes, que são descendentes de Arão, com as vestes oficiais, as trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, puseram-se de pé para louvar ao verdadeiro Deus, que é o Papai de Jesus, segundo as orientações do rei Davi, que era rei de Israel. Versículo 11, e começaram a louvar e a agradecer ao verdadeiro Deus, Pai de Jesus, cantando alternadamente o refrão. Olha o refrão é esse daqui, ó. Qual que é o refrão? Versículo 10, versículo 11, começaram a louvar, pois, o refrão é esse, ó. Pois ele é bom, ele quem? O Pai de Jesus. O seu amor leal por Israel dura para sempre. Então todo o povo de Israel gritou bem alto em louvor ao verdadeiro Deus, Pai de Jesus, porque o alicerce da casa do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, havia sido lançado, já havia sido feito o alicerce. Versículo 12. Muitos dos sacerdotes e dos levitas que tinham que ser descendentes do sangue de Arão e dos cabeças das casas paternas. O que é a cabeça? Quem é o cabeça da sua casa? O marido e a mulher. Qual que é o que provê as coisas dentro de casa, né? Qual que manda? Os idosos que tinham visto a casa anterior que o rei Salomão tinha feito choraram alto quando viram o alicerce desta segunda casa ser lançado, ao passo que muitos outros levitas, né? Muitos israelitas gritavam de alegria ao máximo de sua voz. Versículo 13, e assim, ninguém conseguia distinguir, diferenciar o som dos gritos de alegria do som do choro. E o povo de Israel gritava tão alto que o som deles era ouvido a grande distância. Capítulo 4, versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os tinham voltado do exílio, estavam construindo o templo para o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Deus de Israel. Dirigiram-se, versículo 2, imediatamente a um homem chamado Zorobabel e aos cabeças das casas paternas lhe disseram: deixe nós, inimigos de vocês, construir com vocês, pois assim como vocês adoramos também o Deus de vocês, que é o Pai de Jesus, e a ele temos oferecido sacrifícios desde os dias de Assar-Adom, que era rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Versículo 3. No entanto, o homem chamado Zorobabel e Jesua e os outros cabeças das casas paternas de Israel lhes disseram aos seus inimigos: vocês não participarão conosco em construir uma casa para o nosso Deus, não, Deus de Israel, não, pois nós construiremos sozinhos uma casa para o nosso Deus, que é o Pai de Jesus, o Deus de Israel, assim como nos ordenou Ciro, que era rei da Pérsia. Versículo 4. Em vista disso, os povos das terras ao redor ali de Judá, de Jerusalém, desanimavam constantemente o povo de Judá, ficavam instigando a desanimar eles: não faz isso não, não constrói não. E tentavam fazer o povo de Israel desistir da construção da casa do verdadeiro Deus. Para isso que servem os inimigos, né? Para nos desanimar. Eles contratavam conselheiros para frustrar seus planos durante todos os dias de Ciro, que era rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Nós lemos isso ontem, gente. Então, nós estamos aqui, ó, no Esdras, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 4, versículo 30. Então, depois de ter lido a cópia do documento oficial do rei Artaxerxes, na presença de Reum e de um homem chamado Sinsai, o escrivão, Sinsai era o escrivão, e os seus colegas, eles foram